vermos aí o que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Temos trabalhado a série de mensagens sobre as perguntas dos homens e as respostas de Cristo. Quais são as respostas de Cristo às perguntas dos homens? Hoje é o quinto domingo, a quinta pergunta que nós nos depararemos diante da palavra de Deus. Queria antes orar e pedir a graça de Deus, que Ele nos use nessa noite, falemos mais uma vez ali instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez chegamos à Tua presença. E agora, Senhor, para abrir os nossos corações diante de Ti, rogando que o Senhor tenha plena liberdade de falar aos nossos corações através da Tua palavra. Pai, estamos aqui de corações abertos, usa-nos, instrua-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus amados, nós temos vivido tempos de muita, mas muita desconfiança. E eu digo desconfiança no que tange a sabermos o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Nós temos sido impactados a cada dia, recebemos notícias, ouvimos de coisas, de acontecimentos, e às vezes nos perguntamos, será que isso é verdadeiro ou não? Será que isso é verdade ou não? Uma nova palavra foi criada, inclusive, para indicar e para nos demonstrar notícias falsas. Vocês ouviram já essa palavra, fake news, ou seja, algo que é falso, algo que não é verdadeiro. Foram criadas hoje em nossos dias agências chamadas de checagens de notícias, mas muitas vezes nós precisamos de mais outras agências de checagem para checar as agências de checagem. Porque hoje nós estamos muitas vezes sendo levados para que nós possamos receber algo que querem que nós recebamos. A verdade que é vendida como verdade, mas que muitas vezes é mentira. Uma notícia falsa, meus amados irmãos, tem um poder destruidor. Eu vou trazer à memória de vocês um acontecimento do ano de 2014. Eu acredito que muitos de vocês vão se recordar dessa notícia e que tudo foi gerado a partir de uma notícia falsa. Linchamento de Fabiane Maria de Jesus. O esposo de Fabiane Maria de Jesus, ele proferiu essa frase: eu nunca achei que fosse possível uma mentira matar uma pessoa. Trata-se do primeiro caso de grande repercussão no Brasil, em que boatos pela internet serviram como um fio condutor para uma história de final trágico. O primeiro grande alerta de que um post enganoso pode matar. Dias antes do linchamento, uma página no Facebook, chamada de Guarujá Alerta, com 56 mil curtidas, publicou informações sobre uma mulher que estaria raptando crianças para realizar magia negra. Além da frase, se é boato ou não, devemos ficar alertas, o administrador dessa página do Facebook, lá no Guarujá, postou imagens, um retrato falado, associado a um crime que fora cometido no Rio há 2 anos antes, em 2012, e colocou a foto de uma mulher loira que tão pouco tinha a ver com o caso. As duas eram muito diferentes entre si. Nenhuma delas, nem o retrato falado e nem a foto, se parecia com Fabiane.
deram pauladas, tiraram a vida dela. E depois, tudo não passava de um boato. Triste dia em que Fabiane resolveu descolorir os seus cabelos. Acabou sendo confundida com alguém que nem existia. O problema não está no descolorir os cabelos. O problema está na proliferação de notícias falsas. A mentira, ela tem um poder devastador. Os boatos, as notícias falsas, têm o poder de destruir uma vida humana. Diante desse poder devastador da mentira, hoje nós vamos buscar o oposto da mentira e vamos nos deparar com a verdade. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 18. Leremos dos versículos 29 até o versículo de número 38. Evangelho de João, capítulo de número 18, leremos de 29 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Não acho nele crime algum. Qual foi a pergunta de Pilatos a Jesus? Antes é bom sabermos quem era Pilatos. Pilatos era um governador romano da província da Judéia, e que governou nessa província da Judéia, debaixo, é claro, do Império Romano e de César, entre os anos 26 e 36 da era cristã, tendo sido um procônsul sob o governo de Tibério. Muito bem, Pilatos é procurado pelos judeus, para que Pilatos pudesse proferir para com Jesus uma condenação. Quero trazer à memória de vocês que a nação de Israel não era uma nação mais independente. Desde o Antigo Testamento, quando os dois reinos se dividiram, quando a nação estava sob o reinado de um único rei, de Salomão, mas após a morte de Salomão, com a ascensão ao trono do seu filho Roboão, ele trouxe uma divisão ao reino de Israel.
Passou então Israel a ser governada pelo norte por um rei chamado Jeroboão, e ao sul por outro rei chamado Roboão, o legítimo herdeiro de Salomão. Esses dois reinos, embora de uma mesma nação, passaram a ser inimigos e passaram a seguir cada um conforme o que eles desejassem seguir, não mais prestando um ao outro nenhum tipo de satisfação. O reino do norte acabou em uma apostasia. O reino do norte caiu sob o domínio da Assíria. E tempos mais tarde, o reino do sul caiu sob o domínio da Babilônia. E nós vemos então o Antigo Testamento fechando com a nação de Israel dividida, muitos exilados, espalhados. E eis então que o Império Romano ascende, passa a ser um império mundial, e agora Israel estava debaixo do governo de Roma. Eles não eram mais independentes, não podiam mais colocar as suas leis em prática, principalmente as suas leis no que relacionavam-se à pena capital, à pena de morte. Mas eles desejavam matar a Jesus. A principal acusação que esses do Sinédrio, esses que pertenciam ao Ministério de Justiça de Israel, haviam encontrado em Jesus, era o que eles chamavam de blasfêmia. Eles diziam: esse homem chamado Jesus está se fazendo Deus, e nós não podemos tolerar ele se fazer Deus, ele dizer que ele é filho de Deus. E nós precisamos matá-lo, mas Israel não tinha mais o poder de exercer a pena de morte, porque estava debaixo do jugo de Roma. Então eles vão procurar Pilatos, que era governador na Judéia. Pilatos era o representante romano naquela província. E quem poderia dar autorização para uma pena de morte seria Roma. E eles vão procurar Pilatos. E Pilatos olha para Jesus e diz: eu não estou vendo culpa alguma nele. Por isso que Pilatos diz: julguem-o conforme as suas leis. Mas os de Israel dizem: não nos é mais permitido a pena capital, não é permitido por causa de Roma. Então quem tem que dar autorização para matar Jesus são vocês, romanos. Mas que crime Jesus cometeu debaixo do Império Romano para ser condenado? Nenhum. Mas aí os judeus encontram uma boa mentira para poderem convencer a Pilatos de que desse uma sentença de morte. E a mentira é quando eles chegam para Pilatos e dizem: olha, se você não condenar Jesus à morte, você não estará sendo amigo do imperador, porque este que nós estamos levando diante de você está querendo ser rei, ele está querendo se tornar rei no lugar de César. Jesus não queria reinar sobre Roma, Jesus não queria reinar sobre o Império Romano, mas com essa mentira conseguiram persuadir a Pilatos a que o entregasse para ser morto. Mas antes que Pilatos pudesse dar uma palavra de soltura a Jesus, antes que Pilatos pudesse não condenar Jesus à morte, ele quis encontrar-se com Jesus, e Jesus diante dele se apresenta. E Pilatos faz essa célebre pergunta no versículo 38. Que é a verdade? O que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Hoje a pergunta que nós faremos a Jesus é: Jesus, que é a verdade? Diante de um mundo impregnado de mentiras, diante de um mundo que distorce a verdade, que perverte a verdade, que transtorna a verdade e a transforma em mentira, hoje nós vamos perguntar mais uma vez a Jesus: Jesus, que é a verdade?
ao deparar-se com a afirmação de Jesus acerca do fato de que ele, Jesus, veio para dar testemunho da verdade, Pilatos demonstra interesse em saber o que é a verdade. Pergunta, mas depois não para ouvir e simplesmente despede a Jesus. Mas hoje nós podemos nos aprofundar nesta pergunta: o que é a verdade? Não é uma pergunta limitada somente aos lábios de Pilatos. A pergunta, o que é a verdade, também inquieta a mente de todos os homens hoje em dia. Nós estamos em busca da verdade. Nós queremos saber o que é a verdade. E esse questionamento reflete o anseio e a busca do ser humano por algo que seja real, por algo que seja confiável. Qual é a definição de verdade dentro da língua portuguesa? Verdade é algo em conformidade com o que é real. Verdade é exatidão. É um princípio certo, autêntico e sincero. Homens e mulheres desejam encontrar um chão sólido em que possamos pisar, sabendo, eu estou apoiado e alicerçado no que é verdadeiro, para que possamos viver a nossa vida com segurança. Onde a humanidade busca a verdade? Onde os homens buscam a verdade? Existe hoje, em nossos dias, um grupo de pessoas que pretendem encontrar a verdade no que se chama cientificismo. Tem gente que só acredita em algo e o detém como verdadeiro se puder isso ser comprovado pela ciência. O cientificismo é uma concepção filosófica positivista, ou seja, que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão. Então, os cientificistas, eles acreditam, se pudermos provar pela ciência, isso é verdade. Se não pudermos provar isso pela ciência, isso é mentira. Por isso que muitos rejeitam a Deus. Muitos não creem em Deus, porque desejariam eles reproduzir Deus através de um experimento científico. Por isso que muitos hoje duvidam do criacionismo, de que Deus tenha feito e criado todas as coisas ao som da sua palavra, porque desejariam reproduzir isso através de um experimento científico. E muitos então apoiam-se única e tão simplesmente na ciência para determinar o que é ou não verdadeiro. E baseado e pautado no que hoje a nossa pós-modernidade tem procurado impregnar na mente das pessoas, muitos têm feito uma busca equivocada, errada, e têm obtido uma falsa concepção do que é a verdade. E têm simplesmente se apegado à mentira, achando que isso é a verdade. Qual é o conceito de verdade para o nosso mundo contemporâneo? Eu já falei isso para vocês em outras oportunidades, em outras ocasiões. Hoje o nosso mundo contemporâneo chega a uma conclusão de que a verdade ela não é única, não é absoluta. Quando você vem apresentando, olha, a verdade é isso, e o que foge disso é mentira, o nosso mundo contemporâneo detesta absolutos, detesta aquilo que vem através de uma única ordem. Por isso, uma das grandes definições sobre verdade em nossos dias, e que os jovens serão impregnados dentro das universidades, é o conceito de que a verdade ela é plural. O que significa dizer que a verdade é plural? É que não há apenas uma verdade, mas existem muitas verdades. Você vai lá no supermercado e você está pretendendo comprar um extrato de tomate.
Quando você olha na prateleira, você tem diversas marcas de extratos de tomate. Todas elas são extratos de tomate, mas cada uma marca diferente. Então eles dizem que hoje a verdade é de igual modo assim, ela é plural. Você busca a verdade como se fosse uma prateleira. Então hoje, no concernente à religião, uns podem achar que a verdade seja Deus, outros podem achar que a verdade seja Buda, outros podem chegar à conclusão que a verdade é Maomé, outros podem dizer que a verdade é Confúcio. Cada um fique com a sua verdade, porque não existe uma verdade absoluta. Todas as verdades são boas e levam ao mesmo fim. A verdade é plural. Quando Jesus afirma que Ele é o caminho, hoje em nossos dias dizem, não, Ele não é o caminho, Ele é um dos caminhos. Quando nós aceitamos que não existe uma verdade absoluta e que essa verdade é plural, não é singular, nós vamos nos deixar levar para o fato de que a verdade, então, ela é relativa. O que indica dizer que a verdade é relativa? É que já que há muitas verdades, e não apenas uma, é inevitável que essas verdades se contrariem. E não tem como dizer que não há contradição quando a gente vai se apegar aos ensinamentos de Jesus e vai se apegar aos ensinamentos de Maomé. Quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus e olhamos para os ensinamentos de Buda, elas se contradizem em muitos aspectos. Então, por isso que a segunda definição de verdade para o nosso mundo é que a verdade, então, ela não é absoluta, é relativa. Ou seja, não há certo e não há errado. O certo pode ser errado e o errado pode ser certo. Isso depende de quem abraça essa verdade. Então, descanse. Cada um escolhe a sua verdade. Por isso que a terceira definição de verdade é que a verdade passa a ser individual. Já que existem muitas verdades, e as verdades passam a ser relativas, cada um escolhe a verdade que quer. Se todas as afirmações podem ser verdadeiras, a verdade então é uma questão de escolha. Cada um escolhe o que lhe parecer melhor, aquela que lhe fizer o maior bem. Cada um tem o direito de ser feliz e de escolher o seu caminho para isso. Eu busco a Deus do meu jeito e me deixa ser feliz assim. Cada um constrói a sua verdade hoje em dia. Me deixa eu seguir do meu jeito. Todo ser humano quer exatamente isso. Quer ter a liberdade de ele mesmo construir a sua verdade, construir o seu Deus. É por isso que quando nós hoje chegamos com a palavra de Deus e colocamos essa palavra como sendo uma verdade absoluta, dizendo que os princípios de Deus são imutáveis, não mudam, essa mensagem é rejeitada. Quando a Bíblia diz, um único exemplo, que Deus criou macho e fêmea os criou, essa verdade não serve para o mundo contemporâneo. Não existe um absoluto, só isso, só homem e Deus. Aí hoje nós caímos nas verdades relativas e que vão se individualizar de acordo com o gosto do freguês, quando vai olhar os extratos de tomate e escolhe qual é a marca que ele quer para si. É por isso que a cada dia se acrescenta mais uma letra nessa sigla que parece que não tem fim. LGBTQI+, e não sei até quando. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo da rejeição a verdades absolutas. De posse dessas premissas, o homem chega a uma conclusão.
já que verdade é relativa, a verdade, ela é individual, eu escolho a verdade que eu quero, de fato, então não existe uma verdade. A verdade em si mesmo não existe. Não existe verdade. Você constrói a sua verdade. A verdade é simplesmente uma opção, ou melhor, uma construção. Assim não existe algo que se possa chamar de verdade. Um dos filósofos mais recentes e mais proeminentes, Nietzsche já dizia que a verdade não passa de um ponto de vista. Um ponto de vista. Esses conceitos sobre a verdade tiram dos seres humanos os marcos referenciais que deveriam lhes servir de orientação. Se não há verdades, não há valores, e assim não há referências. Sem referências, as pessoas se perdem em suas vidas, levando uma vida louca e desvairada. Esse discurso satisfaz exatamente a inclinação pecaminosa do homem. Quando a gente consegue destruir a verdade absoluta da palavra de Deus, quando a gente consegue simplesmente rechaçar e rejeitar a palavra de Deus como sendo um princípio de verdade absoluta, nós estamos livres para fazer o que bem entendemos. Nós estamos livres para viver uma vida sem nos sentirmos conscientemente afetados pelos nossos pecados. A pessoa quer pecar com liberdade, sem ser acusado, haja vista que não existem referenciais absolutos. Não existe pecado. Quando a gente pega o final do livro de Juízes, finalzinho do livro de Juízes, descreve um pouquinho disso, dessa tendência do homem a seguir o seu nariz, a negar a verdade, a negar a palavra, a tentar negar Deus, porque se não há Deus, não há pecado, e se não há pecado, eu estou livre para fazer o que eu quiser. O final do livro de Juízes diz exatamente isso. Naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Já imaginou uma sociedade assim, onde cada um faz o que acha que é certo? Onde não existam mais regras? Não é difícil de imaginar. É exatamente a sociedade que nós estamos vivendo. Mas o que é a verdade? Existe, pastor, uma verdade? Pilatos perguntou: o que é a verdade? E Jesus nos responde o que é a verdade. Primeiro, quando olhamos em João 14,6, Jesus Cristo diz o seguinte, respondendo a um questionamento de um dos seus discípulos: não sabemos para onde vais, como podemos saber qual o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma verdade, e essa verdade tem nome: Jesus Cristo. Amém ou não? Ele é a verdade. Não somente Ele personifica a verdade, mas a palavra de Deus nos diz, na epístola escrita por Paulo a Timóteo, na primeira de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 4 a 6, está escrito que é desejo de Deus que todos os homens se salvem, e que para o homem ser salvo, ele precisa vir ao conhecimento da verdade. E qual é a verdade? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Cristo disse acerca de si mesmo: eu sou a verdade, e Deus deseja que cheguemos ao conhecimento dessa verdade, que é Jesus Cristo.
E o próximo versículo que eu quero ler para vocês está em João 8, 31 e 32. Em João 8, 31 e 32 está escrito: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade. E se conhecermos a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Deus quer que conheçamos essa verdade. E se conhecermos essa verdade nos libertará. Jesus é a verdade. Deus quer que conheçamos essa verdade. E conhecendo essa verdade, ela nos liberta, irmãos. Enquanto o mundo diz que uma verdade absoluta escraviza, Jesus Cristo diz que a verdade absoluta liberta. O conhecimento dessa verdade absoluta traz para você liberdade, traz você vida, e vida em abundância. Podemos passar a vida inteira procurando negar essa verdade, mas um dia nos depararemos com essa verdade. E o que faremos com essa verdade? O mesmo que Pilatos fez. Ele teve a oportunidade de ter um encontro com a verdade, esteve face a face com a verdade, encarou a verdade, mas entregou a verdade para ser crucificada. Que tens tu feito com esta verdade? Que tens tu feito com Jesus Cristo? Que tens feito tu com esse que é a personificação da absoluta verdade? Esse conhecimento, o conhecimento dessa verdade, vem pelo Espírito Santo e por intermédio da sua palavra. Olha o que diz em Provérbios 23, 23. Provérbios 23, 23. Um grande desafio para ti hoje. Compra a verdade e não a vendas. Compra a verdade e não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Hoje o Senhor está dizendo para ti: se apegue a essa verdade e não venda essa verdade. Não venda, não se desfaça dessa verdade. Cristo é a verdade. Deus deseja que você chegue ao conhecimento dessa verdade. E essa verdade te liberta. Portanto, compra, pega, abraça e não a vendas. Tem gente vendendo essa verdade por prato de lentilhas. Lembra de Esaú? Entrega de mão beijada ao seu irmão a sua primogenitura. Vende a sua primogenitura por um prato de sopa. Você está vendendo essa verdade por o quê? Pelos prazeres carnais? Pela satisfação pessoal? O que tens você feito com essa verdade? Pilatos teve a oportunidade de abraçar essa verdade, mas entregou essa verdade para ser crucificada. João 17, 17. A oração de Jesus, uma das orações mais belas de Jesus, chamada da sua oração sacerdotal. O pedido de Jesus a Deus, o Pai, era: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Cristo é a verdade. Deus quer que você chegue ao conhecimento dessa verdade. Essa verdade te liberta. Te liberta da tua dependência dos desejos da carne, te liberta da dependência dos prazeres desse mundo, te liberta da escravidão do pecado. Mas essa liberdade
vem através da palavra de Deus. Quanto você tem se dedicado a essa palavra? A oração de Jesus é: santifica o Senhor, e a santificação vem pela palavra, que é a verdade. Se você não gasta tempo com essa palavra, se você não pede orientação a essa palavra, tem gente que quer a presença de Deus, tem gente que quer orientação para a sua vida, tem gente que quer saber o que deve e o que não deve fazer, mas não gasta tempo com essa palavra. Essa palavra é a verdade. Quanto você tem gastado de tempo nessa palavra? Tem buscado a direção nessa palavra? Sabe quem pode abrir a tua mente para essa palavra? É o que diz em João 16:13. Volta uma folha. A Bíblia diz que quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O conhecimento da verdade de Deus vem por sua palavra e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é dádiva de Deus a todo aquele que crê. Quantos aqui já creram em Jesus como Salvador? Diga amém. No dia em que você creu, você já foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele está aí em você. Mas Ele vai se comunicar com você através dessa palavra. Não adianta você querer que Ele fale a você se você não gasta tempo com essa palavra. Se você não se dedica a essa palavra, o que você tem ouvido durante a semana? Tem gastado os teus ouvidos com o quê? Com as mentiras do mundo? Porque se a gente está impregnando os nossos ouvidos e o nosso coração com as mentiras do mundo, como Deus falará por essa palavra? Nós vivemos em um mundo de fake news, em um mundo de mentiras, em um mundo de distorção da palavra, em um mundo onde diz que a verdade é relativa, onde não há uma verdade absoluta, que você escolhe a verdade que você quer. Se não gastarmos tempo com essa palavra, o Espírito Santo precisa dessa palavra para se comunicar aos seus ouvidos e ao seu coração. Cristo é a verdade que liberta. Mas quer saber o que os homens fizeram com essa verdade? Dá uma olhadinha em Romanos 1. É um texto longo, mas nós vamos ler dos versículos 18 a 32. Romanos 1, 18 a 32. Quando a gente ensina a criança, a gente fala uma coisa simples para a criança. E talvez você já tenha ouvido o pastor Joel falar isso em algumas vezes. Como é que a gente fala com Deus? Como é que a gente se comunica com Deus? Através da oração. É gastando tempo para falar, para conversar com o nosso Pai Celeste. Como é que Ele fala com a gente? Olha a boca de Deus aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha a boca dele aqui, ó. Quer ouvir a voz de Deus? Olha Ele falando contigo. Ele fala pela palavra, gente. Tem pessoas querendo experiências místicas com Deus. Eu vou acreditar em Deus se eu rodopiar, se eu cair, se eu for para trás, se eu pular, se eu falar numa língua desconhecida. Tem gente procurando essas experiências místicas e que quando sai dessas experiências místicas, tudo volta ao normal. Sabe o que perdura? O que não passa é a palavra do Senhor. Seca-se a erva, murcha a flor, mas essa palavra subsiste eternamente. Verdade absoluta. Os homens podem transtornar essa verdade, mas essa verdade se mantém. Pode passar os séculos, não cairá um jota, nem um acento dessa palavra, sem que tudo não se cumpra. Romanos 1, 18 a 32.
Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que fazem o quê? Detêm a verdade e transformam a verdade em quê? Injustiça. Olha o que o homem faz, pega a verdade de Deus, perverte a verdade, transformando em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Por quê? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Um simples contemplar dessa natureza maravilhosa e desse céu. Como tem gente que gosta de fotografar céu, eu vejo nos stories de Instagram de muitos, aquelas fotos bonitas do céu. O que você sente quando contempla um céu bonito daquele? Que isso veio do acaso? Se eu dissesse para vocês que esse púlpito aqui de acrílico que eu tenho aqui, onde está apoiada a minha Bíblia, onde está apoiado esse vasilhame de água aqui, esse recipiente, onde está apoiado o meu copo, se eu dissesse que isso aqui veio do acaso, você acreditaria? Você acreditaria se eu dissesse que esse púlpito aqui, ele surgiu simplesmente porque um dia essas placas de acrílico se uniram, se juntaram, e veio uma cola sobrenatural e uniu e juntou todas essas peças, e por acaso surgiu inclusive essa gravação do logo da igreja aqui? Quantos acreditariam? Iam dizer que o pastor Joel era o quê? Doido. Mas se eu dissesse para você em algo mais simples, esse pequeno copo que eu tenho em minhas mãos, se eu dissesse que esse copo foi fruto do acaso, de que esse copo chegou nesse formato através de milhões de anos que se passaram, e que esse copo se transformou exatamente nesse que eu tenho em minhas mãos, pastor Joel está ficando o quê? Doido. Mas quando a gente olha e contempla um céu lindo como este, uma natureza organizada como esta, um relógio biológico que não falha, um sol que vem, um sol que se vai, uma lua que vem, uma lua que se vai, tudo isso, mas numa precisão de que se milésimos ou, milionésimos saíssem dessa ordem, nós não estaríamos aqui, porque todo mundo haveria de ser destruído. Mas a gente olha para tudo isso e diz o quê? Que isso é obra do acaso. Isso é lógico. Isso é o que a ciência diz. Essa é a verdade do mundo. Mas sabe o que a verdade da palavra diz? Exatamente isso. Que através dessas coisas invisíveis nós conseguimos entender e claramente ver pelas coisas que estão criadas, para que ninguém tenha desculpas diante de Deus. Versículo 20, para que eles fiquem indesculpáveis. 21, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Transtornaram, sabe aquele negócio de, não, essa verdade não existe, vamos tornar essa verdade mais palpável. Está aqui o nosso Deus, a imagem de um ser criado se transforma em um Deus. A adoração da criatura, ao invés da adoração ao Criador. Por isso também, 24, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Transtornaram, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural
do contrário à natureza. As mulheres passaram a mudar o que era natural, a mudar o padrão de Deus. Mas 27, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo o que é torpe e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Transformaram a verdade de Deus em mentira. Mas a mentira hoje é anunciada como verdade. Verdade. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação. Sabe o que é fornicação? Eu falava sobre isso na sexta-feira no nosso tempo de estudo bíblico. Fornicação é todo relacionamento sexual fora do matrimônio. Porque Deus criou o sexo para ser gozado no matrimônio. Qualquer relacionamento sexual fora do matrimônio é fornicação. Malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais, desobedientes a mães, nécios, ou seja, tolos, loucos, infiéis nos contratos, ou seja, sem palavra, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse é o retrato do mundo dos nossos dias. Percebe por quê? O mundo hoje rejeita uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta é essa de Deus. A verdade absoluta de Deus é que Ele deseja que você se santifique, e se santifique nessa verdade da palavra. A verdade de Deus para ti é que você conheça essa verdade, para essa verdade te libertar dos teus pecados, da tua vida pecaminosa. Mas a inclinação do coração do homem para o mal o leva a abraçar a verdade relativa. Não existem absolutos, tudo é relativo. Eu escolho a minha verdade, a verdade é individual. É tão bom para o homem saber que ele pode pecar à vontade, porque não existe uma verdade absoluta na palavra de Deus. É isso que o mundo faz, perverte a verdade, transtorna a verdade, transforma a verdade em mentira, e a mentira é exaltada. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas o texto termina dizendo que Deus trará isso a juízo. São dignos de morte aqueles que praticam essas coisas depois de conhecer a verdade. Mas não somente praticar essas coisas, mas ter o conhecimento da verdade e apoiar essas mentiras.
consentir com estas mentiras. Hoje nós vemos muitos crentes, para querer estar de bem com o mundo, levantando as suas ideologias e saem para defender as ideologias. Negam a própria fé para defender as ideologias deste mundo. Pervertem e corrompem a verdade, se apegam à mentira. E Deus está dizendo que Ele trará juízo, não somente quem faz isso, mas quem consente com essas coisas. Isaías 5:20, e eu chego praticamente ao final dessa mensagem. Isaías 5:20 diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Qual é o desejo de Deus diante dessa deturpação da verdade? Qual é o desejo de Deus? É que você agora, voltando comigo lá para João 19, no versículo 37, João 18, 37, perdão, possa ver o que Jesus falou para Pilatos, antes que Pilatos lavasse as suas mãos e desprezasse a verdade. Jesus, no versículo 37 de João 18, diz: disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, porque todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Tu tens ouvido a voz de Deus? Tu tens obedecido à voz de Deus? Porque quem é da verdade abraça a voz de Deus. Deus espera que você e eu cumpramos essa verdade absoluta de Deus e não a vendamos por nada. Compra a verdade e não a vendas. Compra a verdade e não a vendas. Abrace essa verdade. A verdade é Cristo. Deus quer que você chegue ao conhecimento dessa verdade. E se você conhecer essa verdade te libertará, porque Cristo é a vida, o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Abrace essa verdade. Eu encerro com as palavras de João. A terceira carta de João só tem um capítulo, lá no finalzinho da Bíblia. Se você voltar de Apocalipse, vem Apocalipse, Judas, terceira de João, versículos 3 e 4. Olha o que diz na terceira de João, versículos 3 e 4. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Deus não tem maior alegria do que a de saber que você anda nessa verdade. O que é a verdade? A verdade absoluta é Jesus. Verdade que liberta, verdade que salva, verdade que joga por terra toda mentira do inimigo, toda mentira que destrói, que corrói, que deturpa, que arrebenta. A verdade de Jesus liberta, constrói, transforma e dá uma nova vida.
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha seus olhos, vamos orar. Ou que essa verdade seja verdade buscada e almejada por ti. Que essa verdade jamais se afaste da tua busca. Não há prazer e não há gozo maior do que andarmos e caminharmos nessa verdade. Diante de um mundo que transtorna essa verdade, diante de um mundo que simplesmente corrompe essa verdade, o Senhor hoje nos desafia a abraçarmos a verdade. Compra essa verdade e não há vendas. Essa verdade tem nome. Essa verdade se chama Jesus. Oh, pastor, ora por mim, eu quero ter forças de continuar nessa verdade, a defender essa verdade, a não abrir mão dessa verdade. Ora por mim, pastor, eu preciso de orações. Levanta a sua mão, eu quero te incluir, amém. Eu quero essa verdade para a minha vida, e custe o que custar, eu vou continuar santificando a minha vida nessa verdade. Ó Pai, visita os teus filhos e filhas nessa noite, e alcança aqueles que ainda não abraçaram essa verdade, com a tua graça e com o teu poder, a que possamos sempre confessar esse nome, esse santo nome, o nome de Jesus, a nossa verdade absoluta, o caminho, a verdade e a vida. Fica de pé, vamos cantar em nome de Jesus.